mulheres? Por que você quer ter essa habilidade? E que a maioria dos caras me respondem quando eu faço a pergunta porque eu preciso, né? Eu preciso melhorar as minhas habilidades de conversação, eu preciso melhorar minhas habilidades de improvisação na hora que eu tô conversando com a garota, porque eu preciso disso para conquistar mulheres. E se você for pensar bem, eu tenho quase certeza que o seu pai não precisou assistir uma série de vídeos como essa que você está assistindo agora para conhecer e conquistar a sua mãe e para você existir. Então, você não precisa, você não precisa aprender a conversar melhor com as mulheres, você não precisa aprender essas habilidades de conversação, essa habilidade de flerte para você conhecer e conquistar mulheres. Só que vem um pequeno problema. Se você não tem essa habilidade, se você não sabe como começar uma conversa com qualquer garota aleatória no meio da rua, você fica à mercê da sorte. Você basicamente tem poucas opções. O que acontece? Você vai ter que conhecer alguma garota através de círculos sociais, ou através do seu trabalho, ou alguma amiga sua, algum amigo seu vai te apresentar. Ou então você vai estar, ou você até conhece ela numa festa, mas vai ser alguma festa organizada por um amigo seu. Vai ser muito mais difícil você conhecer uma garota aleatoriamente num evento, numa festa, ou mesmo de dia, ou mesmo no meio da rua, para você poder começar a conversar com ela. E poder conquistar ela, e poder conhecer e construir alguma coisa. Então, essa habilidade de conversação, na verdade, não é para você começar a conquistar, é para você ter mais opções. Isso entra muito numa coisa que eu explico no meu programa de treinamento, A Máquina, em que eu falo sobre tráfego e conversão, que eu gosto de pensar na minha vida social, na minha vida afetiva, nas mulheres que eu conheço, e pode até parecer um pouco impessoal de início, mas eu gosto de pensar como uma empresa. Eu gosto de pensar em mim como uma empresa. Eu tenho um tráfego de mulheres que entram na minha vida, que eu trago elas para a minha vida, não é como elas entram ao acaso. Eu acabo conhecendo elas através de festas, onde eu vou, eu conheço elas indo na rua e gravando esses vídeos, e entre um vídeo e outro eu vou conversar com alguma garota que eu vejo, que eu acho interessante, que eu acho divertido. Entende? Eu tenho várias fontes de tráfego para o meu, entre aspas, negócio. E aí essas mulheres passam por um funil de filtros e de testes meus, um funil de qualificação. E as que chegam até o final, eu acabo começando um relacionamento com elas. Então eu tenho todo um esquema de tráfego e conversão que eu explico melhor na Máquina. Esse programa que você vai conhecer melhor no final dessa série. Mas você tendo essa habilidade de conversação, de poder chegar e começar a conversar com qualquer garota, você aumenta absurdamente a sua fonte de tráfego. E você pode com muito mais facilidade ter mais opções. Entende? É por isso que é importante você começar a conversar. E você ter essa habilidade de conversação e poder puxar qualquer assunto do garoto. Então, o grande problema para os caras que querem começar com isso são as 4 barreiras. Na verdade, existem várias coisas que os caras, várias desculpas que os homens dão para não começar a conversar com mulheres. E a grande maioria, quase 90% dessas desculpas, elas se encaixam em 4 categorias que eu chamo de as 4 barreiras da conversação. Essas são as 4 barreiras que te impedem de começar uma conversa, que impedem que o seu próprio cérebro coloca em volta de você, coloca em volta da sua habilidade de conversação, da sua habilidade de improvisação. Por que eu digo isso? Porque essas são barreiras que aparecem quando você vai conhecer uma garota divertida, interessante, bonita, uma garota sexy. E são barreiras que não estão presentes, por exemplo, quando você está falando com a sua mãe, quando você está falando com alguém da sua família, quando você está falando com seus amigos mais próximos. Pensa com calma. Se você lembrar das últimas conversas que você teve com seus melhores amigos, você estava lá, mega relaxado, tranquilo. Você não estava preocupado com o que você ia dizer. Você não ficava sem assunto. Você simplesmente falava com eles e a conversa simplesmente fluía. Você simplesmente improvisava na conversa. Porque você estava 100% presente e porque você não estava colocando essas 4 barreiras, uma dessas 4 barreiras em volta de você. Mas no momento
no exato segundo em que uma garota bonitinha, com um vestidinho curto, com um decote legal, né, uma loirinha, gatinha, senta na mesa, o que acontece? Você começa a colocar várias barreiras, vários filtros, você começa a se filtrar, você começa a impedir as coisas de sair da sua boca. Por quê? Porque na verdade você tem medo, tem receio de que o que você vai falar vai soar estranho, errado, feio, ridículo. Alguma das 4 barreiras vai começar a bater em volta da sua cabeça. As 4 barreiras são, primeiro, loops negativos. Né? Aquela sensação de, o que eu vou falar não vai ser interessante, o que eu vou falar não vai ser legal, ela vai rir de mim se eu falar isso. Por que isso se chama loop negativo? Porque é uma profecia autorrealizável. Porque no momento em que você pensa isso do que você vai falar, no exato segundo em que você pensa, eu queria falar sobre isso, mas vai ficar estranho, as pessoas não vão gostar do que eu falar, a energia que você vai botar pra fora, se você acabar falando isso, vai ser tão ruim, vai ser tão fraca, vai ser tão... vai ser uma energia tão nojenta que o que você falar vai soar estranho, ridículo, idiota. Porque você não vai com vontade, você não vai contar a piada com gosto, você não vai falar sobre o seu fato interessante com vontade, você não vai trazer aquela ideia genial com paixão de verdade pelo que você está falando. Você vai meio... não sei se eu vou mesmo, mas eu vou. E as mulheres sentem o cheiro disso. Os cachorros, na verdade, também sentem o cheiro disso. Cheiro de medo. E qualquer pessoa, na verdade, tem um pouco dessa sensação. Consegue sentir se a coisa está fluindo ou não. Se o cara que está botando aquela energia para fora está realmente acreditando naquilo. Então, como que você quebra esse loop negativo? Você quebra com um questionamento. Toda vez que você pensar, mesmo que seja inconsciente, se bater aquele frio na barriga na hora de falar alguma coisa da qual você acredita de verdade, você pensa assim, peraí, mas por que eu tô com esse frio na barriga? De repente até fala isso. Por que eu tô me sentindo estranho de falar isso? Por que eu tô me sentindo estranho de trazer essa coisa pra fora? Ou seja, pratica esse questionamento. Por que eu tô me sentindo mal em botar pra fora a minha energia, botar pra fora a minha personalidade, botar pra fora o jeito que eu sou de verdade? Você começa a fazer isso, você vai começar a quebrar essa barreira do loop negativo. Tem outra barreira, outra categoria, para a maioria das desculpas que os homens dão para não começar a conversa com as mulheres, que é o condicionamento social. Os caras que falam, não sei, não vou falar isso daí não, porque isso daí vai soar estranho. E porque isso não é o normal, não é o comum, não é o certo. E para isso, você pode dizer, cara, você tem que realmente definir o que é o certo para você, o que funciona para você. E isso inclui, de vez em quando, romper com o condicionamento social. Porque a grande verdade é que o condicionamento social, o mainstream, como as pessoas chamam, tem um monte de coisa legal que vem do mainstream, tem um monte de coisa legal que vem da mídia, tem um monte de coisa legal que vem do condicionamento social. A GoPro que eu estou usando para filmar esse vídeo, que eu estou usando para filmar essa série aqui para falar com vocês, ela é mainstream. O óculos que eu estou usando aqui, ele é mainstream. A camisa que eu estou usando não é mainstream, ela custou 15 reais. Mas um iPhone, um celular, um smartphone, ele vem do mainstream. Então o mainstream não é feito só de coisa ruim, mas você tem que saber filtrar. Você tem que saber romper de vez em quando com o condicionamento social. Por quê? O condicionamento social te diz um monte de coisa. Por exemplo, você deve esperar pela maravilhosa, pela garota certa, e que quando ela aparecer, a mágica do amor vai tomar o coração de vocês, e vocês vão olhar um pro outro e vai dar tudo certo. E você não vai precisar aprender a conversar com as mulheres, você não vai precisar praticar a sua habilidade, você não vai precisar sair de noite, absolutamente você não deve chegar nas garotas de noite. Porque quando aparecer a garota certa, a mágica vai acontecer. Você vai olhar nos olhos dela, ela vai olhar nos seus olhos, e vocês vão se apaixonar perdidamente, e vão ser felizes para sempre, e vão fazer sexo todo dia, e ela nunca vai te trair, e ela vai fazer café da manhã para você todos os dias. Bullshit! Ok? Bullshit! Você tem que saber romper com o condicionamento social.
e fazer o que você quer fazer realmente, fazer o que tem que ser feito realmente para você alcançar o seu resultado. Então, se você quer melhorar a sua habilidade em conversar com as mulheres, você tem que praticar essa conversa. Você tem que chegar nas garotas e conversar. E uma coisa que o Nick Sparks, um grande mentor meu, sempre fala: flerta com todo mundo. Flerta com a velhinha. Começa a conversar com a velhinha. Começa a conversar, trocar ideia com a velhinha. E aí, como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Entende? Ela vai mega achar você super divertido, vai gostar pra caramba de você. De repente pode até ameaçar te apresentar pra filha ou pra neta dela. Olha que interessante. Flerta com a garçonete. Tá aqui o seu pedido, senhor. Nossa, você é muito eficiente. Gostei disso. Você é muito divertido também, muito simpática, tem um sorriso lindo. Sei lá, muito obrigado. Você quer mais alguma coisa e tal? Ela não responde de forma positiva. Você, não, tudo bem, só um suco, alguma coisa. Beleza. Agora, se você fala isso, ela, obrigado e tal. Nossa, não é todo mundo que fala do meu sorriso e tal. A maioria dos caras fala só que eu sou gata e tal, que sou bonita, mas ninguém fala do meu sorriso, dos meus olhos. Você já sabe que ali tem um flerte, que ali tem alguma coisa legal que está acontecendo. Então, rompimento com o condicionamento social. Entender o que você realmente quer. E de vez em quando, entender que você vai precisar fazer as coisas diferentes do que se prega, do que a maioria das pessoas faz. A terceira barreira, pessoal, é a autoimagem. Aquele medo de estragar a sua autoimagem, aquele medo de destruir aquela imagem que você tem de sedutor, de pegador, do cara que manda bem pra caralho, com a realidade e com a realidade, a verdade dura de que nem sempre vai dar certo. E tem muitos caras que têm esse problema. Eu, por exemplo, tenho um grande amigo meu, que eu lembro quando eu comecei a sair em 2010, eu saía 7 vezes por semana. E esse grande amigo meu saía comigo. E era muito engraçado, porque a gente até fazia essa piada, que se não tivesse uma garota sueca, super gostosa, e dando mole pra ele já antes dele chegar, ele sempre dizia que não tinha mulher na festa. E às vezes a festa estava cheia de mulher, mas ele tinha as preferências dele, e ele era muito sério, muito firme com as preferências dele, o que ele queria realmente. E isso, na verdade, o que era? Era uma tentativa de preservar a autoimagem dele. Ele tinha tido vários sucessos com garotas de todo mundo, garotas de todas as nacionalidades. Ele chegou a viajar a Escandinávia, viajou por todos os países da Escandinávia, não pagou um centavo de hospedagem, porque cada país onde ele foi, ele ficou na casa de uma namorada escandinava gostosa dele. E ele tinha construído essa autoimagem baseada em vários sucessos que ele tinha tido. E o que começou a acontecer foi que ele começou a ter o receio de quebrar aquela autoimagem. O receio de ver aquela imagem que ele construiu despedaçada no chão pela dura realidade. De que nós temos altos e baixos. Todo mundo tem alto e baixo. É como eu já falei em vários vídeos meus. Não é um nível que você sobe como num jogo de RPG. E você sobe de nível, fica num nível super fodão e nada mais te acerta. Sociabilidade é como um esporte, é como um jogo de esporte. Em que você tem dias em que você tá mandando bem, você tá indo bem, principalmente se você tá praticando sempre, e tem dias em que você tá perdendo velocidade. Tem dias em que você não tá tão bem. Tem noites em que as coisas não estão funcionando do jeito que você esperava. Principalmente se você não pratica, vão ter várias noites seguidas em que as coisas não vão fluir do jeito que você gostaria. Se bem que, se você tá saindo várias noites seguidas, é bem provável que você esteja praticando. Se você estiver saindo, gastando dinheiro de boate, e não estiver praticando, você está, além de tudo, gastando dinheiro à toa. Aí tem que realmente quebrar esse paradigma da autoimagem. E como é que você faz isso? Com ação. Para você quebrar essa autoimagem, quebrar esse medo, esse receio, essa barreira pessoal, você precisa ter tanta ação, você precisa agir de forma tão firme que você vai desligar esse pedaço do seu cérebro, ok? Então para isso, o que você tem que fazer? Começar imediatamente, assim que você chega na balada, ou assim que você chega, não, eu vou sair hoje e eu vou socializar, ok?
Aí, antes mesmo de chegar na festa, de chegar na balada, de chegar no lugar onde você quer ir, você começa a conversar com as pessoas na rua. Você começa a trocar ideia com as pessoas na rua. Com o cara do cachorro-quente, com a menina que tá aqui na praia, com a família, com o pai e a filha que estão aqui jogando frescobol. Você começa a conversar com as pessoas aleatoriamente, antes mesmo de chegar na balada. Isso vai deixar o seu cérebro mais aquecido, isso vai desligar esse lado da autoimagem do seu cérebro, isso vai fazer o seu cérebro pensar, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, por quê? Porque ele está querendo te proteger, te prevenir de uma situação desconfortável. Porque é aquele lado primitivo do nosso cérebro, daquela época em que você está numa situação social desconfortável, você ser humilhado, entre aspas, significava o quê? Você ser isolado das outras pessoas. E o que isso significava a longo prazo? Morte. Então, as pessoas, os seres humanos que tinham essa barreira, que impediam eles de quebrar a autoimagem deles, que impediam eles de colocar a autoimagem deles a teste, eles evoluíram, eles foram naturalmente selecionados para aquele período da história humana. Hoje nós estamos num período diferente da história humana, em que você pode falar um monte de asneira na frente de uma câmera e fazer uma série de vídeos para vocês assistirem. Que legal isso, não? Então, como que você vai fazer? Muita ação. Bate bastante, com bastante ação na sua autoimagem e quebra ela, para você começar a construir uma autoimagem baseada em prova, não em promessas, ok? Então, aí você quebra esse terceiro paradigma, quebra essa terceira barreira pessoal, e algumas pessoas também trazem a quarta barreira pessoal, que também é muito interessante, principalmente agora. Isso tem começado muito a acontecer nos últimos 2, 3 anos, porque muita gente tem começado a criar canal, muitos caras muito bons têm criado canais no YouTube e começado a falar sobre sociabilidade, sedução, como lidar com mulheres, como conversar com mulheres, etc. E isso, esse quarto paradigma, esse quarto problema, essa quarta barreira pessoal que tem para muitos homens hoje é o paradoxo, okay? Isso é uma consequência do information overload, isso é uma consequência da overdose de informação que tem disponível hoje. Porque muitos caras estão criando conteúdo, criando material de qualidade até, de muita qualidade até, para você poder socializar melhor. E aí você assiste o meu vídeo, e aí você assiste o vídeo de um outro especialista, e aí você assiste o vídeo do Felipe Marques, do meu sócio, e aí você assiste o vídeo do Diego Matos, do coach, aqui da Titan Wings. E aí você assiste outro vídeo de um outro especialista, e aí você lê um outro livro, e aí você ouve um áudio, e aí você faz um treinamento, faz um bootcamp. Você vai criar uma overdose de informação na sua cabeça, principalmente se você não age. Como é que você resolve isso? Decidindo primeiro o que você vai testar, o que você vai fazer, qual vai ser a sua base. Beleza, você decidiu qual é a sua base, o que você vai seguir como base. Depois disso, você começa a testar formas diferentes de melhorar o seu jogo, entre aspas, de melhorar a sua habilidade. Então você testa de repente uma abordagem de um cara, você testa um assunto, uma ideia, uma transição de uma outra pessoa, você testa um truque de linguagem corporal de outra pessoa, você testa uma postura diferente de outra pessoa. Ou seja, você pega diversas partes diferentes, de diversos especialistas diferentes, você testa o que funciona para você e aí você começa a construir o seu método. Isso daí, inclusive, é a base da máquina, do meu programa de treinamento. Então você, quebrando essa barreira, quebrando essas 4 barreiras, você não vai ter nada mais que vai te impedir de começar uma conversa com qualquer garoto em qualquer lugar. No próximo vídeo, no segundo desses 3 vídeos da série Bom de Papo, segundo vídeo, eu vou conversar com você sobre flow, sobre o que é o estado de flow, sobre como contemplar, o que é a diferença entre você contemplar e você agir, uma sensação viciante que você pode provocar em si mesmo e na garota, a diferença entre certeza e incerteza, e porque você precisa das duas. E vamos falar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho em como calibrar a sua energia para conversar com a garota. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e espero te ver de novo no próximo vídeo da série Bom de Papo. Valeu, um abraço!